Seja bem-vindo a mais um episódio do Somente Cast. E hoje temos algumas novidades aqui. A primeira é o setup do Ivanzinho. Olha aí o que ele preparou para vocês. Trouxe o iPad, Mega Blaster Master, o celular, um copo de água, um boneco aqui do Homem de Ferro. Mas a principal novidade não é essa, é o nosso convidado, Ivan. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos aqui com Micael Ponte. Quem vos fala, Ivanzinho, somente Gui. E agora o nosso convidado, Paulo Caldas. Vou ter que ler isso aqui. Paulo Caldas, formado em contabilidade no ramo de combustível desde 2007. Eita. Um verdadeiro apaixonado pelo setor. Atualmente diretor de operações da Opera Energy, com 7 postos em pleno funcionamento e 2 operações em processo de reforma. Perfil sério, firme, mentiroso. E ao mesmo tempo parceiro do seu time, beleza? De Recife, torcedor do esporte, isso aí, rubro-negro. E amante de cerveja com churrasco no final de semana. Falou muito bem a verdade agora. O grande segredo da minha vida foi estar sempre a postos, aguardando as oportunidades chegarem, buscando sempre a evolução e o conhecimento. Sou filho de Lilian, marido de Daniele e pai de 3 cães. Seja bem-vindo, Paulo Caldas. Agora, só para deixar claro que quem escreveu isso aqui foi o irmão mais bonito do Paulo. O único, né, irmão? É engraçado que os outros não tiveram isso. Você não teve. Pode, ó, quem tiver ouvido a gente, irmão, aí pode ler. Eu recebi do irmão mais bonito da família. Irmão, ó, virou padrão agora. Daqui pra frente, a gente tem que pedir pro Marcelo agora fazer a mini com essas palavras maravilhosas. O irmão mais bonito dele é o Marcelo Caldas, nosso diretor de criação. Paulo, eu quero te agradecer, cara, mas hoje é o quinto. Hoje é o quinto. Hoje é o quinto episódio. Foi com o Bruno Lima. Semana que vem vocês vão ver. Não sei qual semana que vocês vão estar escutando. Mas, cara, tá muito legal, né? A gente fez o primeiro lá, depois a Flávia, depois o terceiro a gente fez com o Albertoni, depois a gente fez com o Bruno Lima e agora Paulo Caldas. Meu irmão, uma pessoa que eu admiro. Tem uma história linda aí já com a gente, que ele vai contar daqui a pouco. 7 postos é pouco. Ele sabe disso, que a gente gosta de crescer. Mas também a gente está fazendo um trabalho muito legal sobre estruturação, sobre cultura, sobre gestão. A gente fez, eu divulguei recentemente também a reunião de sócios que vocês tiveram, ele teve, e está muito legal a meta para os próximos 10 anos. Então agora eu vou passar a palavra para o Paulo, para ele contar a história dele, e queria já te ouvir, Paulo, sobre o futuro. Como é que você imagina esse futuro e quais são as dicas que você pode dar também para quem nos está ouvindo sobre quem quiser abrir um posto, quais são as dicas, né? E quais são o caminho, né, que tu recomenda as pessoas seguirem. Fala aí para gente. Primeiro, boa noite, né, a todos. Obrigado pelo convite. De nada. Obrigado pela bio. O Marcelo, onde quer que ele esteja. Boa. E, cara, começar essa história sem começar como a gente se conheceu é complicado, né? Sim. Então, assim, eu comecei no ramo de combustível, mas lá atrás eu... tomei a decisão de fazer contabilidade porque aos 14 anos eu comecei a trabalhar com meu pai e meu pai disse assim, tem que fazer o livro caixa da farmácia. Meu pai tinha algumas farmácias aqui na região e aí eu comecei a escrever o livro caixa da farmácia e tinha que passar para o contador da empresa, né, que era terceirizado, óbvio, né, para que a gente pudesse... para ele fazer a contabilidade. Então, com 14 anos, eu estava lá escrevendo, fazia muita coisa errada, é óbvio. E aí começou tudo isso. E depois, assim, no meio da faculdade, eu entrei no grupo Edson Queiroz, fiquei 6 meses e já fui chamado para uma empresa de auditoria externa. Boa, olha aí. E aí, dentro das Big 8, vamos dizer assim, nacional... O trabalho nacional... na farmácia foi bom, irmão. Acaba logo depois da faculdade e entrou numa grande... E logo depois eu fui chamado já para o ramo de combustível, que eu também não sou tão velho assim para falar alguma coisa aqui de 10 experiências, né? Então, iniciei muito cedo também no ramo de combustível, logo me apaixonei, né? Numa grande empresa, graças a Deus. Passei por todos os setores nessa empresa, então fui comercial, financeiro, passei pela auditoria, iniciei na auditoria, né? Então fui contratado para implantar a auditoria interna do grupo, né? E minha trajetória lá, como muita coisa, né, teve o fim, né, e dentro desse período, vamos dizer assim,
Não sabático, né? Que eu escutei o último podcast. Foi descansar. Não sabático, porque eu não podia. No último podcast. No último podcast, no podcast 2. Ó, tá vendo, Mikael? O sabático da gente é só o sábado mesmo. Mas E o não cara era já sabático, não era sabático. O cara Né? já tá tirando o período sabático, já vai ser 2 anos e meio também. Só que eu saí na semana que começou a pandemia, né? Então eu fui forçado a tirar esse período, né? E aí dentro desse momento, vamos dizer assim, 2, 3 meses, eu decidi fazer um pouquinho de consultoria. Muitos amigos que tinham no ramo, né, querendo ajuda, já me ligando, venha para cá, fazer não sei o quê, vamos me ajudar, blá, blá, blá. E começou assim, foi muito sem querer. Eu tinha uma distribuidora, né, de produto para posto e eu não queria, naquele momento, a consultoria, não estava nem planejado, né? E dentro dessas consultorias, 2 amigos em comum me apresentaram ao Gui e ao Bruno Sireno, que é um dos sócios do grupo. Sim. Né? E eu acho que a gente conheceu a partir deles. Né? Então, Isso. foi Vou lá falar atrás nisso. Por uma demanda que vocês tinham. Foi exatamente época. isso aí. Não, que tu citou o Bruno, nosso sócio mais querido, é bom Delicado. citar. Temos que chamar ele, que está sempre próximo Carinhoso. das pessoas. Não é um cara direto, não é. Ele usa de sempre jeito palavras muito tranquilas e românticas para falar com as pessoas. Mas brincadeiras à parte, a gente vai chamar o Bruno aqui e depois, quem sabe, fazer os 3. O Bruno a gente tem uma história muito legal e ele tem uma trajetória muito bacana também. E a minha história com o Paulo começou assim, cara. Eu vou comentar um pouco, Paulo, depois tu coloca também o teu ponto de vista. Lembrem, lá atrás eu cheguei a citar isso em alguns vídeos, já citei isso em alguns momentos, cara, que eu tinha um grande desafio quando eu assumi como CEO do grupo Operaco, na verdade ainda era Operalog, foi, cara, como é que a gente vai diversificar? A gente estava com um projeto fantástico como transportadora, mas, cara, eu queria diversificar para olhar outros negócios. E quando a gente olha, eu sempre falo assim, né? Às vezes as pessoas olham para a inovação muito para fora, cara, mas e a inovação que você pode fazer a partir de dentro? E aí eu sempre gostei da verticalização, sempre vi isso com os bons olhos. E aí quando a gente for olhar a possibilidade de diversificar, olhando para dentro de casa, era posto, era concessionária e era pneu. Cara, e a gente foi para posto, né? Porque concessionária, pneu, eram outras complexidades. E a gente tinha um posto, na época a gente acabou descobrindo que tinha um posto próximo à venda de uma das grandes operações que a gente tinha. E a gente decidiu encarar. Só que, meu irmão, foi muito no espírito empreendedor, friozaço na barriga. Quando eu comentei essa história que eu queria sair de transportadora para posto, na época os meus sócios não eram a favor, os consultores externos não eram a favor, meu irmão tinha uns 4, 5, 6 pessoas e fazia sentido o que eles falaram, porque você não faz necessariamente aquilo que era, assim, você não sai do seu core, do seu negócio. Cara, mas hoje, assim, você tem que saber muito bem o guarda-chuva que você está. E hoje a gente começou a explorar o tamanho do guarda-chuva que a gente poderia ir. Então, cara, a gente é um negócio de abastecimento, de abastecer. A gente está na cadeia, a gente não é só transporte, a gente está na cadeia de abastecimento. E a gente tinha muita expertise disso, então a gente decidiu abrir o posto. Acho que foi meados ali de julho, agosto, que a gente decidiu meio que comprar. Ou setembro, outubro foi quando a gente oficializou, acho que foi mais ou menos isso. Em outubro. Em outubro, né? Isso. Meu irmão, quando foi... Aí compramos, tudo lindo, nem conhecia o Paulo. Quando chegou em dezembro, meu irmão, 24 de dezembro, eu recebi uma ligação dos meus sócios. E aí ele fala assim, não tem grana para pagar a folha amanhã. Falei, bicho, peraí, porque não, podia ter me ligado há uns 10 dias atrás, fazer um planejamento. E naquele momento veio o primeiro estalo, cara. Não dá para continuar assim. Eu acho que, de novo, cara, às vezes as pessoas também querem empreender e quer tudo pronto. Eu só sabia o caminho, ou de uma certa forma, que eu acreditava que a gente deveria ir. Mas logo, rápido, eu descobri, cara, que a gente precisava de alguém que conhecesse muito do negócio para fazer dar certo. Eu comecei a procurar, não encontrei o Paulo logo rápido, e assim, quando ele chegou, foi em março ali, Paulo? Mais ou menos, foi, mais ou menos março, mas bicho, janeiro, fevereiro, sangue. A gente conversou no início de fevereiro e isso. negociou após o carnaval começar. O cara é difícil, né? O passe, ele tinha vários projetos que ele estava avaliando, mas o resumo da história foi o seguinte, cara, o Paulo chegou lá em março, e explicou pra gente, bicho, vocês estão abrindo o posto comprando no preço errado, vendendo no preço errado, abrindo no horário errado, fechando no horário errado. Meu irmão, eu acho que a única coisa que a gente fez certo foi ter comprado o posto, porque foi o motivo da gente estar junto, e claro, e agora depois a gente descobriu várias decisões boas que a gente tomou. E aí o Paulo entrou, cara, em 3 meses ele fez uma revolução. Assim, o cara arrumou rápido, saiu do prejuízo pro lucro rápido. Então, e aí, Paulo, acho que era legal, né, também colocar teu ponto de vista. Como foi essa... como é que um cara chega, como é que o cara transforma chegou o prejuízo ali pro lucro, né? Pô, como é que
você viu ali, pô, tá comprando no preço errado, eu quero o preço. E como é que é essa coisa de horário, de abrir posto? Explica um pouquinho aí essa questão de como foi essa mudança ali logo naquele primeiro posto. Eu diria assim, um pouco de feeling. Onde é que né? fica o posto? Esse posto que o Gui tá falando, fica em Camaçari, na Bahia. Ah, perto da sua casa. Logo ali. Logo ali. Né? Primeiro é uma via de ligação, não é uma BR. Mesmo isso já atrapalhava, né, em termos de movimentação para eu pegar a rota normal de transportador normal de outro tipo de cliente. Né, porque o posto ele não só sobrevive do abastecimento do grupo. Né, ele tem um bom abastecimento do grupo, mas ele tem que sobreviver de outros clientes também. Né, então, acho que uma das principais coisas que a gente viu ali, acho que eu passei 15 dias, 20 dias mais ou menos, direto no posto da primeira visita. Né, e dentro dela comecei a primeiro analisar números e analisar todos os relatórios que o sistema pode dar. Então, horário de abertura, fechamento, entrevista com o cliente. Então, uma coisa que eu aprendi bastante foi que posto de BR, né, que era uma via de ligação entre duas BRs, não pode fechar de 10 horas da noite, não pode fechar de 8 horas da noite. Então, ele fechava às 8h30, 9 horas. Então, 9 horas no máximo estava fechado o posto. E a movimentação de quem trabalhou com transportadora sabe que o caminhão está na rua. Perfeito. Né? O caminhão do grupo, por exemplo, o caminhão não para. Quem para são os funcionários, só troca de funcionário. E a grande maioria da transportadora, para ser mais produtivo, das transportadoras no país, para ser mais produtivo, são dessa forma. Né? Eu tinha um pouquinho do feeling de transporte, só por causa disso, e do posto. E aí vi imagem, pesquisa de imagem de mercado. Né? A gente teve que abrir o mercado lá, não só para aquela companhia, que era a da bandeira do posto, né? Mas para outras companhias com outros relacionamentos que eu tinha de outras companhias para fazer pesquisa de preço. Vimos o preço errado, o preço de compra. Vimos a margem que estava trabalhando errada, a quantidade de funcionários que estava no posto. Só para ter noção, era o dobro do que tem hoje. O dobro. A gente hoje está vendendo o dobro do que vendia com metade dos funcionários que tinha na época. E olha, né? esse feeling, né, cara? O cara conseguir perceber isso. E é fantástico. Esse exemplo bem lembrado, Paulo. Né? Então, eu acho que o grande start que eu dei na época, né, com a ajuda dos meninos, claro que a gente tomava essa decisão em conjunto, foram esses. Não tinha muita coisa a ser feita, mas os principais starts teria que partir disso. Então, horário, compra, né, que isso era todo o sacrifício da margem que a gente estava fazendo. Então, o preço de mercado, eu tenho que ser competitivo com o mercado, ou até um pouquinho mais baixo por ele ser um posto que não está visível a todo cliente passante. Eu tenho que atrair o cliente de alguma forma para ele dizer assim, pô, eu vou entrar, fazer o desvio da minha rota para ir naquele posto. Tem que ter alguma coisa melhor. Né? No início foi até um pouquinho de preço, então precisava da companhia para isso. Né? Na época foi parceira para isso. Mas não perdendo margem, né? Sobre aquilo ali. E aí algumas atitudes que a gente veio tomando, renovou contrato com a companhia, Perfeito. mais um ano. E eu acho que algumas coisas que depois eu refino, né? Só para a gente ver. A gente tinha lá, que ainda temos 20 salas comerciais, metade não estava alugado para dar resultado do negócio. Hoje todas estão ocupadas, então assim, hoje são 23 inquilinos que a gente tem dentro do conglomerado do posto, só estou falando desse posto. Sim, né? Então, outra coisa que a gente viu na época que podia trazer mais receita, né, para o negócio, e estava pronto e parado. Só precisava de um pouquinho, uma lata de tinta e uma pessoa para pintar, para chamar o inquilino para dentro do posto. Tu comentou um negócio curioso, né? Que isso vale para vários negócios, né? Tem muitas pessoas que elas pensam muito na venda, mas elas não param para pensar no quanto elas estão comprando e como elas estão comprando. Então, tem muitos negócios que o cara ele perde na compra. Então, uma das coisas que eu entendo de imposto, e falando em imposto em geral, o cara tem que ter uma linha um olhar muito afiado para entender não só o preço de venda, mas também o preço de compra. Explica só um pouquinho assim hoje, no geral. Fala um pouquinho mais de quantos postos a gente está hoje e como é que... Era 1 e agora foi para 7, vai para 9. Como é que essa mesma gestão que tu fez para um posto, que tem que envolver preço de compra, preço de venda, como é que tu garante para que para todos os postos isso também estejam acontecendo? Hoje é um grande desafio, né, para a gente, principalmente porque hoje estamos em operação com 7, né? Dos 7 temos em Recife, Pernambuco. É uma legislação tributária, é
concorrentes totalmente diferentes, características de postos totalmente diferentes. Temos um em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, na BR-101, né? Então, totalmente diferente. E o da Bahia. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, assim, o grande desafio Mas tu fala que da assim, gente... tu fala que é diferente pela localização ou são os perfis de postos? Por exemplo, tu falou que o de Camaçari fica meio que na BR. O de vamos lá. Parnamirim fica na BR. Não, e tem uma coisa que tu pode comentar, Perfil Paulo. de posto... desculpa. Se é estrada e se é cidade. Isso, era isso que eu ia falar, É. comentar agora. O de Camaçari é um perfil misto, que a gente chama. Ele pega metade cidade e metade BR. Certo. Né? Nós temos aqui em Pernambuco 4 perfis urbanos, 100% urbano. Então é posto de cidade, é posto para carro passeio, como a gente chama no ramo, né? Temos um que não fica no ABR, mas é o da Ibiribeira, que ele tem um perfil misto também. Ele tem um bom volume de carro passeio, ele tem um bom volume de diesel e tem um bom volume de gás. É um posto completo, né? O do Rio Grande do Norte é 100% estrada. Ele está no caminho para entrar na grande capital, que seria Natal, né? Então, muita gente diz que o bom do posto é entrando e saindo da estrada, ou no meio dela, dependendo da distância do raio de quilometragem dos outros concorrentes, vamos dizer assim, né? E é um posto completo também. Tem GNV, tem carro passeio, eu atendo todos os públicos, né, lá. Então, são perfis totalmente diferentes de um e de outro. Né? Você diria assim, mas o de Camaçari e o de Parnamirim não são muito parecidos? São, mas um no norte e outro no sul, né? Pouquíssimos clientes que a gente faz com que abasteça nos 2 postos. Eu digo assim, o cliente, a transportadora, tem que estar fazendo rota no Brasil todo, para estar em Camaçari e no Rio Grande do Norte e em Parnamirim. Né? A gente consegue, mas não é um número tão grande desse tipo. E as margens, né? Aham. Sim. Além de tributação, assim, tem alguma diferença que seja geográfica ou de atendimento? Tipo, sei lá, se o Rio Grande do Norte é um tipo de atendimento, se no Pernambuco é um tipo de atendimento, em Camaçari é outro tipo de atendimento, ou isso aí não influencia? Não, eu não vejo como influência em tipo de atendimento, de unidade, não. Se você tem um padrão de atendimento pré-estabelecido, que a gente já formatou, né? E isso é só treinamento com a equipe, treinamento com a equipe, treinamento com a equipe. Isso, ou existia isso e vocês formataram e conseguiram assim, padronizar? Toda companhia hoje, ela te dá um padrão de atendimento, né? Todas as companhias. E a gente fez o nosso, né? A gente, no ano passado, preparou um documento bem interessante, várias reuniões de como poderia ser, porque eu acho que a abordagem de cliente e de posto de combustível é muito complicada. Porque ninguém sai de casa sorrindo, né, às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e diz, eu vou abastecer no meu posto. Vou encher meu tanque. Hoje é R$300, né? Então, ninguém faz isso feliz. Nunca tinha pensado nisso, bicho. Não é verdade? Então, quem é que vai fazer? E o transportador, pior ainda, né? Porque hoje o diesel, você vai encher o tanque de diesel, né, Caio? Dá o quê? R$1.200, R$1.500 um tanquezinho de diesel de caminhão. Então, muito menos o transportador, né? Vou fazer o quê no posto? O caminhoneiro talvez pense diferente. Porque vamos dizer assim, é um ponto de parada confortável para ele ali. Né? Então, talvez ele tenha que parar em algum lugar para esperar a carga. Sim. Esse talvez seja o cliente que a gente tenha que agradar mais, com o que fazer, que ele fique mais em casa, se sinta mais à vontade. Aí eu dou um banheiro, por exemplo, os postos de estrada tem que ter um banheiro, um vestiário, para o cara tomar um banho. Massa. Ou, sei lá, uma pracinha, alguma coisa onde ele possa sentar, conversar com os outros motoristas, Paulo, trocar uma ideia. Deixa eu fazer uma pergunta melhor agora do que o Ivan fez. Até porque estamos Minha configurantes pergunta aqui. foi ruim. Estamos configurantes aqui. Ó, pra Ele quem disse não que minha sabe, pergunta foi ruim. Ele acabou de falar assim, tua pergunta foi péssima, deixa eu fazer uma melhor. Eu acho que ele fez 2 coisas, né? Ele escreveu os 2 do lado de lá. Né? Hoje é uma edição especial. Temos um figurante e o cara que está buscando perguntas no Google. Ele ainda tá dizendo que eu tô buscando no Google tudo, pô. Outro computador pra ele, não. Foca em mim. Eu vou montar as perguntas para eles agora, que aí o cara não fica... Não, o figurante tá show. Ó, vamos voltar ao nosso público, não vamos perder o foco. Então você tinha me feito uma pergunta, aí ele fez, eu esqueci. Eu fiquei esperando ele. Porra, termina, eu preciso fazer uma pergunta melhor. Quem sabe faz ao vivo. Irmão, eu sou assim. Rapaz, Oh. Não, irmão, depois calma. depois eu você quero é o minha figurante, chance. Calma, peraí. Ô, Marcelo, Paulo, não estão calma. deixando eu falar, Marcelo. Não, depois dessa minha. Tu fala.
Paulo, tem muita gente que fala que quer abrir posto. Não tem gente que sempre teve o sonho de abrir posto, mas... Olha, vocês vão falar que essa pergunta é melhor que a de vocês. Era curiosidade minha pergunta. É melhor que de vocês. Cara, e eu escuto muita gente falar, cara, que a gente é meio... Por que a gente vai abrir posto, cara? Posto é um negócio ruim, a margem é pequena, o volume é alto, se aumenta preço, baixa preço. Cara, por que posto é um negócio bom? De novo, para quem está escutando a gente, o cara está querendo alternativa no país, né? Não sabe para onde o país vai, quer empreender. E posto pode ser uma alternativa, porque sempre tem aquele amigo que fala, meu irmão, bora abrir um posto, bicho, negócio filé, fácil, estão entregando na nossa mão. Quais são as recomendações que tu tem para quem quer abrir posto? E esses medos, assim, qual o caminho que se deve ir? E talvez, assim, de novo, cara, é uma alternativa para quem quer empreender e abrir posto? Show, cadê? Boa? Gostou? Não. Show. Vai. Melhor O figurante, ele vai continuar. Melhor tu procurar aqui uma pergunta. Fala. Passa para o Mikael. Responde aí. Passa o WhatsApp pra ele. Responde aí. Gui, é uma pergunta que aparentemente é fácil, mas ela não é, cara. Então é porque boa. É uma pergunta boa. É complicado, né? Mais ou menos. Eu diria o seguinte. Eu acho que você, nesse intervalo e no que você falou agora no começo, você disse que passou 6 meses, né? Que eu iniciei lá em março, Sim, você lembra? sim. Você pegou julho, agosto, mas iniciou a operação sua mesmo em outubro. Cara, eu diria, se você não conhece, eu acho que como qualquer todo ramo de atividade e de varejo, eu acho que é um pouquinho pior, porque ele é muito mais sensível para o caixa da empresa, né? Tem que ter muito cuidado e tem que ter conhecimento. Boa, perfeito. Se você não tem essa pessoa, contrate. Se você não quer contratar, tenha um pequenininho para aprender dentro daquele posto, perfeito. entendeu? Tudo que você puder. Faça o máximo de cursos que tem no mercado, e tem vários cursos no mercado sobre isso. É um ramo difícil de você arrumar, é muito curso. Então, o nicho é muito pequeno desse mercado. Vá para os sindicatos, que eu acho que é a melhor maneira de você procurar nesse ramo, né? E eles vão te indicar, mas não é uma coisa simples. A margem é muito pequena, você tem que ter no mínimo de funcionários dentro da empresa. Você é muito sensível ao mercado que você está vivendo. Então, depende do mercado que você está. Tem guerra de preço, é o que a gente escuta muito, né? Principalmente quem não é do ramo. O que é a guerra de preço? Né? Para o consumidor, a guerra de preço não existe, né? Sei lá. Pelo contrário, se estiverem brigando e o preço estiver menor, para eles é a melhor coisa. Para o posto, não. Mas a margem é muito sensível. Então, você pode, dentro daquele mesmo mês, estar com uma tendência muito boa de lucratividade, dar um boom de uma guerra de preço, você não conseguir acompanhar e, na última semana, você ser prejudicado por causa disso. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Mas a dica que eu daria, Gui, para te responder, uma pessoa. Não, uma pessoa boa. Parabéns. Pessoa boa, a resposta foi sensacional. Foi melhor que a pergunta, a resposta. Eu vou falar eu tava percebendo tu falar, né? Eu tô sendo um pouco pressionado para falar aqui hoje. Então eu vou ter que fazer jus ao meu salário, né? Prepara a pergunta. Senão na próxima eu não venho mais, né? E eu acho que não está atrasado, né? Porque poderia ser alguma greve, alguma coisa, né? Poderia. Chefe, hoje ainda é 8. Mas eu tava falando, quando o Paulo tava falando, ele disse que quando ele pegou o posto, tava dando tudo errado, não tava conseguindo faturar e tudo. E ele falou que tinha algumas salas comerciais. Eu acho que uma virada de chave aí, principalmente quem tem negócio, né? Qual é o teu valor? Como é que tu vai tirar lucro das coisas? Porque para mim, na minha cabeça limitada, eu penso que posto... E não é pequena. Não é pequena? Eu penso que posto é vender combustível, mas pelo que Paulo falou aí não é, né? Sim. Então, como é que tu se reinventa ali dentro do espaço, né? Talvez, quem saiba, seja 1 metro quadrado, alguma coisa do tipo. Palmas pro Mikael, a pergunta foi muito boa, gostei. Foi boa. Palmas mesmo, vai. Babão. Boa, novas fontes de receita para posto, Paulo. Qual é o caminho que a gente pode fazer para não depender só do combustível, né? Foi muito boa, parabéns. Muito boa pergunta também, Mikael. Mas o que é que eu posso te dizer sobre isso é que a gente tenta trazer... Inclusive, eu estava hoje num almoço, né, com um jornalista pernambucano, e ele ele fez uma pergunta muito parecida com essa sua. E a gente tenta, né, fazer com que aquela unidade, aquele centro de negócio, seja um centro de serviços. Então, a gente tente trazer o máximo de coisas que a gente possa fazer para que o cliente possa, por exemplo, em uma das nossas unidades, trocar o pneu do carro, fazer alinhamento e balanceamento.
E aí, a sala de espera dele é onde? É dentro da conveniência, que é nossa. Então, ali ele pode almoçar, pode tomar café, pode jantar, pode ligar um computador com a internet boa, né? E fazer, sei lá, trabalhar ali dentro enquanto o seu carro está consertando, trocando óleo, né? Tem loja de carro dentro, tem imposto de estrada, várias salas comerciais para os transportadores que passam por ali, né? E precisam daquele local. Truck Center, né? Dentro das nossas unidades de estrada é importante, recapadoras, né? Um dos postos que a gente vai abrir, ele tem recapadora dentro da nossa unidade, né? Ele tem vários elevadores de troca de óleo de carro passeio. Não é um elevador, não é uma troca como um padrão, vamos dizer, se você visualizar padrão de companhia, é um elevadorzinho, um truque, né? Cada um tem sua marca. É um centro de troca dentro de um centro de troca dentro de um centro de serviços. É exatamente isso, Gui. Então, na semana passada a gente fez a visita lá à unidade e ele já estava construindo, o ex-proprietário, né? Na realidade, a gente está pegando por causa da morte dele, né? O proprietário morreu e o filho está repassando o posto. Ele já estava fazendo um galpão onde ele ia fazer mais 7 elevadores pela demanda dos outros elevadores que estava tendo. E ele parou, deu um tapa no galpão lá e está lá para a gente progredir ou não com esse projeto dele. Pelo movimento que ele tem, né, a gente passou um dia lá, tem fila. Então, pode ser que seja mais um serviço. E a gente procurar dentro daquela localidade, que eu disse que é o difícil, é o dia a dia, é você estar lá todo dia, escutar o cliente, para a gente entender o que é que precisa. Sei lá, será que a gente precisa de uma barbearia dentro de uma unidade? Sim. Será que a gente precisa... Isso a gente pode agregar, isso, né? Sim. Tem posto da gente que tem chaveiro. Sim. Né? Porque dentro daquela região não tem chaveiro. Então, o cara botou um quiosque lá de chaveiro. Tem unidade da gente que vende mobilete. Né? Aqueles patinetes elétricos. Perfeito. Tem unidade que tem a venda. É terceirizado, mas é um local que estava lá que a gente pôde alugar. Né? Você tá farmácia. As conveniências, você está satisfeito com os aluguéis que estão sendo pagos para você? Tá muito barato. Flávia Paula esteve aqui, a nossa sócia de loja de conveniência. Aí ele veio depois, ela já falou. Mas, Flávia, fica um recado aí. Eu acho que o Paulo vai te procurar. Mas eu tenho uma dúvida aí. Quando é o momento? Porque assim, a gente tem as lojas de conveniência que quem cuida hoje é a Flávia. É a Flávia. Né? Mas no passado era tu. Quando é que a gente deixa de cuidar, de valer a pena a gente investir no negócio e alugar? Sim, principalmente nessa área de posto, né? Porque a gente vê que tem vários espaços lá. Mas será que esse espaço pode ser sob a responsabilidade do Paulo ou é melhor ele terceirizar e receber só o aluguel? Onde é que a gente tem essa resposta eu vou te dar, que foi uma reunião que eu tive com o Gui e com o Bruno Sireno. Boa. E quando a gente estava nessa reunião, eles me perguntaram e eu disse, olha, de posto eu entendo um pouco. Mas de conveniência eu não entendo nada. Então, de alimentação, eu disse na hora. Foi mesmo. E a gente procurou uma pessoa... Porque, assim, alimentação... Né, o máximo que a Flávia procura é preciso construir uma cozinha num postal. Bora fazer uma cozinha? Bora. Qual é o tamanho? Pronto. Tá aqui o construtor, o pedreiro tá aqui. Como é que você quer? Eu não sei. Então, vai lá, ela foi ver as regras da Anvisa, não, da vigilância sanitária, para a gente fazer tudo no padrão da vigilância sanitária. E aí a gente construiu da forma que ela queria. Eu ia iniciar todo o negócio. E eu acabei de responder isso, não foi? Na outra pergunta de procure a pessoa certa. Sim, perfeito. Não é isso? Eu acho que a gente escuta muito. Vale a gente pesquisar a Anvisa. A Anvisa também vale. Talvez a gente devia ter chamado e não chamou. Mas é porque eu falei farmácia há pouco tempo, né? É verdade, aí falou faz Anvisa, sentido, né, pô? Faz sentido. Mas Essa pergunta é boa, assim, cara. Lembra Foi só para atrapalhar. Lembra uma coisa importante, assim, que eu tenho falado. Para mim, o caminho é... Primeiro a gente encontra as pessoas certas e depois a gente descobre que negócio fazer com elas. Acho que, assim, tenho cada vez mais falado isso. Claro que nessa situação a gente já tinha o posto e o Paulo apareceu para ajudar no posto e tudo mais. Mas, de fato, assim, eu responderia que a gente só vai avançar para negócio ou serviço que a gente tenha gente capaz de tocar junto com a gente, sabe? Então, por exemplo, de fato, o posto, se o Paulo listar aqui, tem 10... o posto é legal por causa disso. Você pode ter negócios ali dentro de uma própria estrutura, testar. A gente gosta de testar, brincar, inovar e tudo mais.
Mas, assim, a gente só vai avançar quando encontrar essas pessoas. O Paulo também é sócio das conveniências. A Flávia é a sócia operadora que toca. A gente entendeu que isso foi um modelo ideal, porque ele se preocupa como sócio, só que quem toma as decisões no dia a dia, a autonomia para resolver a conveniência é a Flávia. Então, essa governança ajudou bastante. E existem outros potenciais negócios que a gente olha. Para cada posto, por exemplo, troca de óleo. O cara já está... Será que ele é grande o suficiente para a gente já ter uma outra pessoa para tocar? É muito complexo, não é? Então, eu acho assim, estar em posto e abrir novos postos sempre é um processo de descoberta de que outros negócios a gente pode empreender. Ou que tipo de pessoas a gente tem que estar atento para trazer para perto da gente. Então, o modelo que a gente criou, já comentei outras vezes, Paulo, aqui, que fala muito de círculo virtuoso, né? Então, na verdade, a gente encontra quase que não necessariamente uma escala, mas a gente tem um negócio escalonável, que a gente abre um posto, pode abrir uma conveniência, pode avançar com o consumo, aumentar o consumo da distribuidora. A gente pode ter outros serviços, como lavagem, a gente já pensou em ter essa estrutura, troca de óleo e tudo mais. E quem quiser estar junto com a gente, puder contribuir com esse movimento, cara, a gente está recebendo de braços abertos. Porque a gente quer estar perto de gente boa, quer empreender junto com a gente. Esse foi o movimento contigo, né, Paulo? Com o Micael, com o Ivan e com outras pessoas que a gente quer encontrar pelo nosso caminho. Mas, Micael, já como você fez 2 perguntas seguidas, também abusou, né? Tá demais. Exagerando, a gente falou, bicho, não tava nenhuma, e o cara me vem com 2, ultrapassou o limite. E foi muito boas as perguntas, parabéns. Eu tô achando que ele não tem que trazer esse computador dele, não. Tá encabulando o rapaz. Vamos perguntar pro... Como é que é? Javis? Open the mask. A próxima pergunta. A próxima pergunta é o seguinte. Vamos lá. O GNV. Boa. Qual que é o papel do GNV quando a gente junta todas as operações ali do posto? Boa, gostei da pergunta. Parabéns. O GNV hoje, Ivan, dentro dos principais produtos de posto de combustível, tirando produto de pista, como a gente chama, que é lubrificante, né, aditivos e outros afins, dos 5 principais, que vamos dizer, a gasolina, a grid, o diesel, o S10, 500 e o GNV, hoje é o produto que traz mais margem para o posto. Margem de contribuição, margem bruta. Né? Mas é complexo. E por que é complexo? Trabalhar com ele. Né? Primeiro porque você tem que comprar um equipamento que custa no mínimo aí entre 1,5 milhão e 2,5 milhões. Fazer uma obra que custa no mínimo 500 mil reais para comportar aquilo ali. Né? Então ele é complexo. Ele não é, por exemplo, ele não vem de caminhão, tanque, como vem os outros produtos. E aí? Eu tenho que ter uma licença da instituição do Estado, no caso Pernambuco, Copergás, na Bahia, quando a gente tem, e a gente já está com o GNV aprovado para o posto lá, Bahia Gás, né? E no Rio Grande do Norte, que a gente funciona lá o GNV, a Potigás, né? Só é uma para o Estado, porque ela é estatal, é unidade mista, e ela precisa dar aprovação. Para ela dar essa aprovação, ela precisa saber se a tubulação que é feita no Estado passa na porta do posto. Se não passa na porta do posto, tem que ter um investimento do Estado para que essa tubulação chegue com o GNV lá, né? Não, ou seja, que não o cara exista não pode ter GNV em qualquer posto. Não que não exista o GNL, que é o GNV aéreo, já existe hoje. Mas a dificuldade é tão grande quanto. Né? Você tem que ter um caminhão-tanque que faça esse trânsito. Né? E aí, no mínimo, também 2 tanques, porque um fica no abastecimento do posto e o outro está na companhia abastecendo para vir para o posto. Eles trocam só o cavalo. Ali o tanque fica dentro do posto como capacidade da unidade. Então, é uma operação complexa. Mas, hoje, é o que traz mais margem bruta para a unidade. Né? E, de certa forma, é um produto um pouco mais inovador, né? Um pouco com vamos dizer assim, de todos os produtos, é o mais renovável. Né? Usar uma nomenclatura de mercado hoje, né? Que polui menos. Né? Mas ele também vem do petróleo. Mas por que eu escolheria colocar o GNV com esse investimento todo ou abrir uma loja de carro de revenda? Como é que tu faz esse estudo hoje assim? Porque ali tu tem um espaço que tu vai perder, né? Então, na minha cabeça, assim, tu vai utilizar, pelo cálculo que tu falou aí, 1,5 milhão para abrir colocar GNV dentro do posto. Uhum. Se eu pegasse lá 1 milhão e colocar um outro negócio que vai dar mais ou menos a mesma margem, existe um estudo quando tu vai colocar o GNV dentro do posto? Sim. Existe um estudo, a gente faz todo um estudo de viabilidade financeira, né?
E quando a gente tomou essa decisão, por exemplo, do posto de Camaçari e do posto de Abreu Lima, Perfeito. a gente tem um consultor financeiro que a gente apresenta isso, a gente discute no grupo, Perfeito. né? Que é o nosso mentor Sérgio Ferreira. Boa. Né? Um abraço pro E Sérgio. Um abraço pro Sérgio. Grande Lançou um livro Sérgio. agora. Grande Sérgio. Crescimento Exponencial. Podem buscar. Um livro Muito bom livro, muito fantástico. bom. Já comecei a leitura. E esse comentário que o Paulo fez sentido é o seguinte: existem muitas oportunidades que acontecem na semana, no mês. Se eu perguntar quantos posts já apareceram, né, Paulo, também para a gente abrir, todo mês tem. É um mercado que sempre tem muita oportunidade, a questão é filtrar o que faz sentido entrar ou não. E a gente faz a gente monta um simulador para entender não só do GNV. Cara, beleza, tem GNV, energia solar, a gente pode investir em conveniência, a gente pode investir no auto center, a gente pode investir... Cara, o que faz mais sentido? Então, a gente sempre está olhando a disponibilidade de crédito, quanto a gente tem para financiar ou investir, quanto de retorno tem, qual é o tempo que leva esse retorno. Então, a gente faz e recomendo, assim, tomar essas decisões com consultor externo. Cara, ajuda muito. Então, a gente meio que montou, né? A gente montou, né? Que a gente trata dessa forma como se fosse um comitê de crédito. Isso, um comitê de que crédito. grandes investimentos a gente só avança se tiver aprovação dos sócios com consultor externo. E, cara, a gente brinca... Assim, toda semana a gente inventa um bocado de coisa para fazer. A gente se permite ter essa liberdade de pensar em várias coisas. Mas na hora de decidir, a gente decide com critérios financeiros, não só financeiros, mas também baseado em risco, baseado em expansão, baseado em caixa... E assim, crescer da forma que a gente está crescendo não daria certo se a gente tivesse plantado no mínimo essa governança. E a pergunta-chave é aquele que fez mesmo, né? Assim, e a decisão de vocês, por que não abrir uma loja de carro e um GNV? Sim. Então, isso está no estudo, né? Então, assim, o retorno também, em quanto tempo a gente consegue colocar de volta esse valor E tem postos dentro que da a gente unidade? abriu quando a gente pegou o posto, Já a gente já tinha tinha GNV também. É. A história engraçada de Camaçari é o seguinte: quando a gente comprou, ninguém sabia que tinha GNV. A gente foi fazer uma visita na Bahia Gás. 2 anos depois, né, Paulo? 2, 3 anos. Foi. Imagina, tu comprou um terreno. Aí depois de 3, 4 anos descobriu que tem petróleo no terreno. Foi mais ou menos isso. Foi isso. Metade foi do investimento já estava ali, né? Porque a gente tinha feito todo o estudo de viabilidade, eu já tinha comentado com os meninos sobre o GNV. A gente estava, na época, a gente só estava com Camaçari e Parnamirim, que já tinha GNV, verificando os números de Parnamirim com toda a lucratividade bruta. É sempre bom colocar isso, né? Do GNV, né, que ele deixa na unidade, e com o volume que ele deixa na unidade, e dizendo, por que não colocar lá? Vamos fazer uma visita. Estávamos, eu e Bruno Cirene na Bahia, conseguimos uma reunião com o gerente. Quando chegamos lá, ele disse, não, vamos fazer o estudo e eu lhe passo, se for possível. 2 dias depois, a gente recebe o projeto no e-mail, Dizendo assim, a tubulação passa na porta do posto. E a Anvisa aprovou? A Anvisa já aprovou. Paulo, pegando o gancho aqui, né? Assim, acho que a gente falou muito de desafio de expansão, de empreender, por que ir para posto, quais são os cuidados que tem que ir para posto e tudo mais. Perguntas brilhantes aí que o Mikael resolveu fazer. A audiência agora deve ter aumentado aí, o alcance aumentou 200%, achei incrível. Mas, cara, não dá para fazer nada sem pensar em pessoas e em gente, né? E eu vejo pessoas hoje que estão contigo, pessoas que estavam na tua caminhada, pessoas que tu trouxe para perto de ti. Como é que é, assim, tua experiência? Fala um pouco sobre, que no final das contas, no final das contas, é sobre pessoas, né? No final das contas, todo o problema que você tiver, cara, tá em alguma falta de conhecimento que alguém não sabia fazer, ou sabia, mas se omitiu para tomar uma decisão. Então, sempre é sobre pessoas. Então, fala um pouco sobre a tua experiência, como é que tu costuma escolher as pessoas do teu time, como é que tu avalia elas, qual é esse perfil, o que tu tem de dicas, assim, cara, vai abrir um posto, ou qualquer negócio, eu sei que serve, mas principalmente o posto, quais são os critérios que tu utiliza para formar um time bom? Assim, a gente pode, hoje, como foi que eu utilizei para formar meu time, e que eu acho que está em formação, né? Você tem 2 unidades novas entrando, então a gente passou por um momento de contratação agora de, no mínimo, mais 30 pessoas, né? Onde dessas 30 pessoas são 4 líderes, né? Então, que hoje estão entranhados na cultura da gente, porque a cultura que eu tinha em outro negócio, né, em outra empresa, era totalmente diferente da cultura que a gente vive hoje. E isso é normal de empresa para empresa. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, Gui, assim, eu acho que a gente tem que mesclar um pouco de experiência. Boa. Sabe? Com um pouco da inicialização do profissional.
né? Então, a gente, por exemplo, vou citar um exemplo de um menino que a gente promoveu há pouco tempo agora para supervisor de uma unidade, não é gerente ainda, né? E o menino tem 22 anos. Experiência com gestão zero. Mas ele mostrou a capacidade dele dentro daquele negócio que ele fazia, né? Que é simplesmente ele era um assistente administrativo, mas já conhecia toda a área de posto. A Flávia tentou levá-lo para ser supervisor de loja. Isso às vezes acontece. Né? E ele disse, eu quero ser posto. Então, assim, eu acho que a gente mesclar um pouco desse conhecimento, um pouco dessa turma nova que está entrando agora com vontade, com dedicação, com empenho, com comprometimento. Né? Eu acho que o comprometimento é muito importante dentro do negócio da gente. Né? São pessoas que estão entrando, que não tem hora para entrar no trabalho, hora para sair. Não que a gente goste, mas que goste e tenham essa garra, né? E se a gente fosse para nomes, como a gente diz, nossos valores, eu acho que integridade e o sentimento de dono é muito importante. São coisas que eu gosto de ter na minha equipe, sabe? Esse sentimento de dono, de você se preocupar o tempo todo, é você me chamar no canto e dizer, ó, aquele cara não atendeu bem, aquele cara ali tá daquele jeito. E a gente também tem a capacidade de ouvir, porque também está recebendo uma crítica da nossa equipe. Eu acho que eu é legal faria mais ou menos dessa forma. Ao mesmo tempo, assim, tu comentou algo que às vezes não tem tanta experiência e normalmente, assim, olha só que uma leitura que eu vou fazer, porque normalmente a gente quer trazer pessoas com experiências que já viveram aquilo. Só que dependendo do cargo, a gente acaba abrindo mão disso, porque também depende da experiência que a pessoa tem. Ela traz vícios que você não quer que a pessoa implante esses vícios no seu negócio. Mas é claro que quando tu tem alguém que tem experiência, que sabe fazer, vem com o pacote completo, ok. Mas acho que o ponto mais importante é que tu também não abriu mão da capacidade de saber fazer. Isso não abriu mão, né? E é claro, porque a gente está até implantando uma avaliação, né, que a gente desdobrou na reunião de sócios e tudo mais, que é, cara, a pessoa tem que entender o que faz, tem que querer fazer aquilo e ela tem que entender e ser capaz de executar aquilo. Então, pelo menos assim, ao mesmo tempo, tu não traz aventureiros, óbvio, né? Porque trazer pessoas que não conhecem, não entendem, não quer para um negócio com uma margem extremamente pequena, já aconteceu, né? Até o Júnior que comentou essa frase, que a gente acaba sendo muito tolerante com pessoas medíocres porque a gente confia nelas. Isso. E, cara, por que você acaba abrindo mão de... Você confia, a pessoa que você confia não pode ser competente também? Então, cara, eu acho que tem muitos negócios que eles acabam indo dando resultado, dando prejuízo, porque você acaba colocando todo o negócio... Frase, né? Mas é honesto, né? Mas é honesto, mas eu confio nele. E muitos negócios estão deixando de dar resultado porque a empresa está pagando o preço de uma incompetência de alguém de confiança. Cara, eu não estou abrindo mão da confiança. Mas é o seguinte, bicho, tem que confiar e tem que ser competente. Tem que ter os dois, pô. Então, tem até 3 coisas, né, que eu... Na igreja, o Mikael e o Jack me falaram que são 3 coisas que eu venho adotando bastante, que é coração, caráter e competência. Então, isso daí, para mim, é muito forte. Show, garotos! Nós recebemos aqui a nossa primeira pergunta de um YouTuber espectador. Já que citou o trabalho em família, qual o valor que ele traz do trabalho com o pai e quais os principais ensinamentos? Como é que é? Já que você citou o trabalho em família, qual o maior valor que ele trouxe? Capiciosa. Assim, o trabalho com seu pai. Da farmácia. Da farmácia. Isso. Entendi, quais os principais ensinamentos? O que você aprendeu lá na farmácia? Pronto. Como não gerir uma empresa. Como não gerir uma empresa. Foi um bom aprendizado. Mas foi. Foi um aprendizado que você... Mas trouxe... é a verdade. É a verdade. Não tem... Assim, meu pai era muito comprometido com aquilo, tanto que ele chegava às 5 da manhã e saía às 11 da noite todo dia. Era o funcionário número 1. Mas ele não queria evolução. Aí tu traz um ponto, né, Paulo? Que... Eu novo, já com 14, 15 anos... meu irmão tinha 7, 8 anos na época. Já com esse cabelo, né? Já com esse cabelo preto. A gente queria um computador, alguma coisa assim. Eu acabei de dizer que eu fazia na mão. Se lembra que eu acabei de dizer? Sim. Eu fazia na mão. Nessa época já tinha computador, Paulo. Computador. Entendi agora. Computador de 1940. Agora sim. Obrigado, Mikael. A gente comprava via consórcio, 24 parcelas, você lembra, não? Não pegava na mesma hora. Eu não lembro, na verdade. Mas Ivan lembra. Não muito. Não, mas você falou um ponto importante. E assim, só para completar, e não só usando pelo lado negativo, óbvio que foi o que transpareceu,
Mas eu acho que essa linha familiar dentro de uma empresa, é muito complicado. Então, se não tiver os papéis e responsabilidades bem pré-definidos, Sim, né? perfeito. Eu acho que... Tem que Eu tá vim claro. de uma empresa grande, familiar, e que tinha os papéis pré-definidos. E não tinha problema com isso. Não. Se respeitava os irmãos, se respeitava os filhos, né? Quem estava ali embaixo ou quem estava lá em cima. Então, Perfeito. na verdade, essa linha tem que estar muito bem definida, pré-definida, antes de iniciar o negócio em família. E tu dei o... Opa, Miquel, quer perguntar alguma coisa? Não, pode ir, chefe. Ah, tá, beleza. A prioridade é o senhor aqui. Tu falou uma coisa importante, né? Tu deu o exemplo do teu pai, que era o primeiro a chegar, o último a sair. Eu aprendi também com essa história que você tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Fiz isso há muito tempo e faz sentido, a disciplina, tá certo. Mas não é só isso, né? Não é só sobre trabalhar mais que os outros. Não é só sobre ser o primeiro e o último a sair. É o que você faz com esse tempo. Exatamente. É qual a qualidade que você dá para esse tempo, quanto você usa de... E metro, cara, gestão, como é que você conduz isso para gerar valor para o seu negócio, né? E aí, Paulo, pegando esse teu gancho, assim, eu não sei se tu é o primeiro a chegar ao último a sair, vou descobrir isso aqui agora, tu já me fala, mas dependente da brincadeira, como é que tu usa o teu tempo que tu entende que isso faz o posto ser bom? Isso que te dá segurança, o que tu olha durante a semana, durante o mês que tu fala, cara, o posto está no caminho certo? Como é que tu usa esse teu tempo? Cara, meu tempo hoje, eu sou o primeiro, não sou o primeiro a chegar. Também não poderia, os postos são 24 horas. Meu irmão. Me saí bem, Ah, viu? tá. Me saí bem, viu? Porque, pô, Me saí bem, viu? Eu não posso também mentir, né? eu falo Se eu contigo. sou o primeiro e o último a sair, eu vou trabalhar Às de vezes o meia-noite Paulo e à manda meia-noite, mensagem né? 7 Aí é a horas da manhã jornada. já trabalhando. 7 da manhã, às vezes antes, 6h50. Hoje eu cheguei tarde, né? Para nosso Chegou café. tarde, né? 7h30 eu cheguei, 7h30. você já estava lá. Tarde, você tá. Tomando Por favor, café. na próxima Com me a manda Flávia. uma mensagem aí que Mandar eu preciso uma- ser. E levei uma Tiques advertência na da Flávia, né? advertência, foi. Você chegava mais cedo antigamente. Ela disse que isso não foi... Meia hora tem algum problema. Não, Gui, mas eu acho que depois que a gente pré-estabeleceu muita coisa e definiu muita coisa de papéis e responsabilidades, vou repetir a frase anterior, né? Eu acho que eu acho que eu me disciplinei Boa. muito mais, né? Não que eu tenha hora para sair, mas a gente também tem uma vida fora da empresa. Claro que a empresa é nossa agora. Sim, né? claro. Pô, Perfeito. você é um pouco do mindset que a gente tem que mudar, né? Sei lá, eu não me considerei dono quando trabalhava com meu pai, mas hoje eu me considero dono, né? E sou dono. Então, esse mindset ainda começa um pouquinho a pegar um pouco a gente, como é que eu faço, como é que eu não faço, o que é que eu tenho que agir. E agora eu tenho que ser o chato, né? Vamos dizer assim. Que é só assim que a gente é conhecido, vamos dizer assim, pelos funcionários, né? Sim, eu Mas- sou legal. Eu e Bruno. Vocês dois são chatos. Não, eu tô doido. Né? Mas eu acho que o tempo que eu utilizo muito mais hoje é a tecnologia, né? O sistema de gestão, a gente procura com que ele dê nossas informações, né? Para que a gente não perca tanto tempo e não precise chegar de 5 da manhã e sair 10 da noite, 5 da manhã e 10 da noite. Ter pessoas competentes para que você possa, durante o dia, porque eu acho que você está em várias operações 24 horas, vai ter problema toda hora, Sim, perfeito. né? Mas cada um no seu degrau, cada um com sua responsabilidade, sabe o que acontecer vai ser levado para cada um e, em último caso, para a gente, né? Então, eu acho que isso me ajuda bastante. Né? E quando isso não estiver ajudando e a gente voltar para isso, eu aprendi que, pelo menos, tem alguma coisa errada. Né? Se eu estou precisando ficar até 8h30, 9 horas, 10 horas da noite para produzir alguma coisa, tem alguma coisa errada. E tem mais uma pergunta do youtuber. Tá danado esse menino. Por que você nunca nos convida para o churrasco de final de semana? Essa foi, Não quer compartilhar? essa foi o Micael que mandou. Não, pior que não. O Micael mandou outra. Na realidade, a gente fez o churrasco. Graças a Deus, a gente teve uma promota que às 11 horas do dia anterior organizou tudo em 10 minutos, que foi a senhora, sua esposa. Né? Eu disse, não vai fazer o negócio. Vai ser amanhã na sua casa. Eu disse, na minha casa vai. Mariana, senta aqui do lado de Paulo. Mariana sentou, disse, toma aqui 10 telefones, pronto. Só tirar O uma garçom, dúvida. o churrasqueiro. Quando é que foi esse churrasco? Que eu não lembro. Vocês não me convidaram, não, pô? Lá em Aquele Gravatar, da- rapaz. aquele Lá na foi, casa não. Lá em dele, Gravatar. Eu fui, Deve ter sido uma merda pra ele não lembrar. Não, foi muito bom, foi muito bom. Faltou algumas carnes que eu Inclusive, prefiro, mas tudo bem. lembrando de Gravatar, recentemente você teve acesso a uma imersão, né? Com Somente Gui. Sim. E eu acho interessante falar sobre isso, porque... Não, ele não quis falar, não tive Não, força mas nada, eu vou não. puxar, eu Não, vou puxar, eu não vamos forço. falar, eu não. forço, Micael é eu desse forço, jeito, eu forço, bicho. eu forço.
Mas aí a gente teve acesso a essa imersão e tudo, com sócios. Foi um momento incrível lá em Gravatá. Inclusive, conheci a casa dele, sim, uma parte, né? Não deu tempo de conhecer tudo, que a gente só passou um dia lá, um dia. Mansão só conheceu Caldas. a parte que ele quis. Só conheceu Mansão uma Caldas. parte que eu não consegui. Me perdi lá dentro, mas deu certo. Agora eu sei que tem carro de golfe, esses negócios pra andar. É, pra poder andar lá um negócio dentro, é. legal. Tava sem gasolina. Casa do Ferreiro, espeto e pau, né? Mas eu queria, assim, saber o que foi que tu achou da imersão, o que foi que se acrescentou Acho que eu vou sair agora do podcast. depois da... Para ele ficar mais à vontade para falar. Porque a gente vê que Paulo já é um cara que sabe fazer a parada, né? Então, se sei que Paulo não sabe, pô, velho. Mas E o que uma- que isso te ajudou, velho? Sim, Foi que tu... Em poucas palavras. Fala aí, Paulo. Foi legal a pergunta, porque a gente está indo para um outro modelo. Vai ser 9 postos, vai ser 12, vai ser 13. A gente falou muito de método, falou muito de gestão. O que método está sendo útil para ti? Acho que isso é legal, né? Eu acho que para disciplinar. Acho que eu acabei de responder sobre isso. Mas não foi a primeira imersão que a gente fez, né? Essa foi muito especial, porque eu acho que a gente conseguiu reunir todos os sócios da operação. Eu já tinha passado com o Gui. Eu acho que você participou também de mais 2 encontros. Um estava, vamos dizer, toda a equipe gerencial do grupo. A outra também. Então, esse foi um momento, eu acho que a gente pôde ficar mais à vontade, né? Eu acho que deve ser feito dessa forma. E, cara, esse tipo de encontro, esse tipo de imersão é do jeito que eu gosto de fazer. É do jeito que eu gosto de aprender, né? Porque eu acho que a gente expõe todos os nossos sentimentos do que está se passando, do que está acontecendo e aprende muito o conteúdo que está sendo trazido. E trouxe um método fantástico, assim, para que a gente possa disciplinar nosso dia a dia. E você só vai conseguir dizer se aquele método é bom ou não se você praticar. Sim, é verdade. Né? É verdade. Porque se você não botar na ponta do lápis e começar a fazer tudo que a gente traçou naqueles 2 dias, que foi muita coisa, deve ser de 2 dias só, né? Mas o que a gente definiu em 2 dias, é muita 3 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, né? Escrevemos tudo e vai ter nosso momento de revisão do que a gente está fazendo, né? Daqui a 90 dias, Sim, sei lá, 100 dias. Somente revisão. vai Somente ter. revisão, né? Então, pô, assim, para mim é muito enriquecedor esse tipo de momento. Tá? Você botar numa sala de aula que a pessoa só fica falando Sim, e para mim não funciona dessa forma. Nunca funcionou. Nem na época do colégio, imagine hoje, né? E o conhecimento foi construído por eles, né, cara? Eu já comentei outras vezes, né, quando eu estive em Harvard, assim, uma das coisas que mais me impressionou lá é o quanto lá eles estão nos Estados Unidos, né? Eles estão evoluindo em fazer as pessoas refletirem, os empreendedores, os executivos, e compartilharem as suas experiências com a turma, né? Então, não é uma aula expositiva que tem um professor e falar tudo. Pelo contrário, é um professor para extrair o melhor do que 170 pessoas têm. E foi um pouco do que a todo instante eu me preocupei em fazer o seguinte, cara, vou dar as perguntas, vou trazer as perguntas que são relevantes, que são fortes, que vai fazer a turma a pensar fora da caixa. Vários exercícios legais que a gente fez. E no final das contas, quem trouxe para dentro da mesa a experiência, o conhecimento, foram eles, cara. Eu participei, claro, também. Uma hora eu estava com papel como guia, como condutor, outra hora como sócio também. E a gente conseguiu planejar para os próximos 10 anos 5 negócios. Porque eu acredito no modelo, e a gente vem trabalhando nesse modelo, que não é um modelo que precisa ter todas as informações prontas para planejar. Estava até num almoço hoje com o Alf, um amigo meu, e ele falou uma coisa fantástica. Esses métodos, e o método que eu gosto de usar, é você olha para o futuro e você cria o futuro a partir do futuro que você quer. Você olha para o futuro e você cria a partir do futuro que você quer, sabe? E tem muita metodologia que ele está muito preso ao presente, ao que você é, ao que você tem, ao que você não tem, o que é que você é bom, o que é que não é bom. Faz sentido, são ferramentas úteis. Mas no momento que a gente está indo de adaptação, de inovação, de mudança rápida, você tem que falar o seguinte, quero ir para lá, o que eu tenho que fazer para chegar lá, quais são as pessoas e processos que eu tenho que ter para alcançar isso, para executar, com que frequência eu vou acompanhar isso que está sendo feito ou não, quais são os indicadores que vão me sinalizar e que reuniões eu vou ter que fazer para garantir que eu não saia desse plano. Cara, é tão simples quanto isso, é isso. Só que a gente conseguiu fazer isso. Agora também tem um ponto importante, né, Paulo? Por que foi tão bem? Por que foi tão produtivo? Sendo muito franco. As pessoas estavam muito alinhadas. As pessoas que estavam ali queriam estar ali com aquelas pessoas. E com aquele objetivo. E né? com aquele objetivo. Isso. Então, uma reunião boa, ela não acontece no dia da reunião. Ela é boa a partir do momento que você escolhe que pessoas você quer ter, Exato. cara, no seu time e quem você não quer ter. Tinham pessoas que a gente escolheu que a gente não queria que estivesse lá.
E tudo bem, cada um tem seu caminho, seu rumo, sua história, a gente sempre vai respeitar isso. Mas foi assim um espaço que tinha as pessoas que eu queria Onde você estar, sente sabe? que em qualquer local que a gente tivesse feito aquela reunião, numa mesa de... tinham, sei lá, 10 pessoas, 12 pessoas, numa mesa de 6, que ia ficar apertado, a gente ia desenvolver do mesmo jeito. Né? Que a gente estivesse no local mais desconfortável, seja de qualquer outra forma. Na sua mansão mesmo, se a gente estivesse lá, porra, a gente seria Porque tranquilo. todo mundo foi com esse objetivo de crescimento, de planejamento, né? Fala nisso, ela tá ainda... Ela tá lá ainda, a mansão? Tá lá? Tá A lá? gente vai ter que fazer a revisão de um dia, numa sexta-feira. Vamos Queria combinar. fazer aqui uma última colocação aqui. Primeiro, Já tá mandando embora? que a história... Não, eu pelo menos, né? Não sei se Micael sempre fala muito bem. E aí eu queria fazer essa última colocação minha para dizer que, pô, a história massa demais. Sua história que seu papai deve estar muito orgulhoso, né? E aí tem uma pessoa, uma youtuber, que mandou aqui uma mensagem para você. Que isso, bicho. Calma. Dá play aí. Ficou nervoso. Dá play. Calma, Ivan. Não, agora a gente vai A fazer. gente espera, tá pô. uma hora, que agora Ele eu fiquei curioso. pô. Tem que Calma, ficar pô. nervoso, não. Calma, pô, tá tremendo, pô. Oi, Paulo. Paulo, sou eu, Paulo. Paulo? Tá dando pra Não tá ouvir daí? saindo. Não tá saindo Paulo, aqui sou pelo eu. microfone. O que dizer desse meu filho, né? Eita. O primeiro, também muito esperado, muito desejado, mas desde pequeno eu já via um futuro brilhante para ele. Oh. Meu filho, você é motivo de muito orgulho para sua mãe, muito. Porra. Eu hoje fico pensando o quanto valeu a pena todo esse nosso percurso. Parabéns para você, meu filho. Sua mãe tem muito orgulho de ti. Te amo. Amém. Porra, meu irmão. Eu me atrapalhei, mas foi bom, pô. Ficou mais nervoso do que eu. Fiquei mais nervoso que tu mesmo. Caralho, Recebi um recado desse a essa hora, nesse momento. Bom, legal. Obrigado. Porra, Obrigado. fantástico. Bicho, é isso aí. É porque é realmente um motivo de orgulho. Boa, fantástico. Mais alguma coisa, não, Micael? não façam mais nenhuma pergunta, por favor. Vamos encerrar assim. Qual é o risco de perguntarem e estragarem? Gente, muito obrigado. Vai lá, Micael, dê seus agradecimentos. Muito obrigado, Paulo Caldas, um dos patrocinadores oficiais do Somente Cash. Boa, é Paulo Caldas, não é Opera Paulo Energy. Caldas, não é Opera Energy. Muito feliz de ter você aqui. Não é a primeira vez que a gente fala num podcast. E, pô, sempre é um crescimento. Muito bom estar do seu lado, estar próximo. É também um privilégio compartilhar do mesmo grupo de sócios. Então, pô, Animal. muito feliz mesmo de ter você aqui. Sei que terão outros encontros, porque essa história ainda não acabou. A gente ainda está Só o construindo. A gente vai fazer outros É episódios. somente o começo. E é isso. Ivanzinho, as condolências finais. É isso aí, pessoal. Encerramos aqui mais um episódio. Você viu como eu me transformo depois que eu verdade. Encerramos aqui mais um episódio do Somente Cast. Para você que tá aí na internet, no YouTube, no Instagram, sigam @somentecast. Sigam também @somentegui. Sigam @Micael Ponte. E quem vos fala, Ivan Andrade JR. E o nosso amigo Paulo Caldas, que o Instagram dele é fechado. Mas também pode dar uma seguida lá, quem sabe ele aprova. Valeu, Paulo. pessoal. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado. Valeu, Foi animal. obrigado.